Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao senador Isalci o convite para participar dessa audiência. E vamos falar sobre as compras governamentais e seu regime especial. Bom, as compras governamentais são financiadas por diversas fontes de recursos. Com a reforma tributária, a despesa tributária destas compras governamentais, pela emenda 102 do PLP 68, será considerada receita própria do ente adquirente. No primeiro momento, isso parece positivo. Por quê? Quem vai pagar o tributo é quem vai ficar com ele. E o que é que significa? O ente comprador só vai precisar do montante relativo ao preço do bem e do serviço. Ele não vai precisar pagar os encargos relativos a IBS e CBS dessa compra. Entretanto, essa receita, até mais um pouquinho em amarelo aí, é uma receita meramente contábil. Por quê? Ela não vai acarretar nenhum acréscimo financeiro no erário público, mas ela vai ser considerada para determinar quanto vai ser arrecadado de IBS, CBS, das compras das famílias. Certo? De tal forma que a soma dessa receita contábil com a receita efetiva, que dá o recurso financeiro no caixa dos entes, ela vai ser exatamente igual à arrecadação atual dos tributos envolvidos com a reforma. O que é que significa? A economia que os entes vão ter pelo não pagamento da despesa tributária vai ser deduzida da receita que entra no caixa. Deu com a mão e tirou com a outra. Não tem ganho nenhum. Entretanto, essa receita em amarelo, que é meramente contábil, não tem lastro financeiro nenhum, ela vai estabelecer obrigações para os estados e municípios em gastarem em educação, saúde, repasse para os seus poderes, nos estados a cota parte. E quem vai financiar isso? Se essa receita que ele está vinculada não tem nenhum lastro financeiro. O que vai acontecer com as outras receitas? Os repasses obrigatórios permanecem inalterados, mas os empréstimos, os repasses voluntários que financiam essas compras, elas vão levar em consideração que o ente só necessita do valor do bem e vão reduzir. Qual é o resultado final? Menos receitas nos erários municipais e estaduais, mantidas as mesmas obrigações. E com detalhe, toda vez que ele comprar, vai gerar uma receita meramente contábil e obrigações sem o devido lastro financeiro. Vamos ver em termos de números. Essa tabela foi elaborada pelo economista Sérgio Gobetti. Dela, observa-se que os municípios compram mais do que a União e todos os estados. Esse regime vai ser bastante impactante nos municípios. Admitindo que a alíquota total da CBS e IBS fique no teto estabelecido pela Câmara, de 26,5%, e que a carga tributária média das compras governamentais estabeleça um redutor de 35%, quer dizer, as compras governamentais vão ser submetidas a uma alíquota de 17%. É menor do que a 26%. Mas se você aplicar sobre as bases de cálculo das compras, você vai observar que nos estados vão surgir uma receita meramente contábil, da ordem de 20 bi. Ela representa pouco da receita própria, mas os estados não têm essa receita. Por quê? Eles isentaram de ICMS as suas compras. Com que objetivo? Para não ter essa geração dessa receita meramente contábeis e obrigações vinculadas a uma receita que não tem lastro financeiro. Essa medida é reconhecida como positiva pelo Tribunal de Contas. Alguns municípios adotaram, poucos. Então, que é a consequência no município? O maior comprador vai ter uma elevação considerável, no caso das compras deles, para a receita própria, vai gerar uma receita própria quase de 40 bilhões. E ela vai representar o quê? 35% da receita financeira no caixa dos municípios. Vamos estar trocando 110 bilhões em dinheiro no caixa do município por receita meramente contábil que vai estabelecer obrigações. Os cofres municipais vão ficar apertados, muito justos. E vamos lá, 35%. Foi vendido para os municípios
que 82% deles vão ganhar com a reforma tributária. E de onde é que vem esse ganho? Da receita própria. E o que é que eles vão ter em troca? 40 bilhões de receita meramente contábil. E estavam na expectativa de ser distribuídos 110 bilhões, vão ter apenas 70. Os municípios estão sendo penalizados porque compram mais, porque estão na ponta prestando serviços para a sociedade. E qual o risco de você ter uma receita contábil expressiva? Descontrole do gasto público, prefeito não conseguindo atingir o limite de 25%, porque tudo que ele compra gera receita. E qual é a proposta de emenda? Que se aplique a alíquota do próprio ente na compra governamental, a mesma que ele impõe ao cidadão, para gerar uma receita contábil dentro de um patamar razoável, como vai acontecer com os estados. No município vai ser excessivo. Para vocês terem uma ideia, se um particular compra R$100, ele vai botar no cofre do município algo em torno de R$2. E vai obrigar o município a gastar mas botou dinheiro. Se o município comprar esses R$100, ele vai considerar R$17 de receita meramente contábil, sem nenhum lastro financeiro, e vai obrigar os municípios a gastar R$8,50. Cadê o dinheiro? Isso é um problema. Então, tem que ter em mente, CBS e IBS são tributos para compensar a despesa. O caminho os estados já apontaram, que é o quê? Reduzir a carga tributária de modo que cada ente, conforme a situação fiscal, ou diminua a alíquota para a sociedade, ou reverta em melhoria do serviço público. E não massacrar o ente com uma receita contábil e deixar com o orçamento escasso. Já deixar só essa mensagem para aqueles que fazem a reforma. Olhar o passado, ver o que foi acerto e aproveitar. Não inventar e ir para um caminho extremamente perigoso para os municípios. Obrigado.